E sempre vai aparecendo, tem muito personagem Mary Sue agora também no entretenimento, é aquela mulher que é ultra habilidosa sem ter treinado e tal. Aí você viu um filme como Top Gun, que tem essa figura paterna. As pessoas enlouquecem. Enlouquecem o sucesso e ninguém entende por quê. Porque é isso, né? É porque é natural. É natural. Então o Jordan Peterson com o 12 Regras em especial, que é o livro que ele lança. Que ano? Nosso ano exato. Eita, o ano exato eu também não sei não. Pra gente aí. Mas eu tô com um livro, mas é a edição em português, eu não sei a... Tem aí? Eu tô com um livro aí. Tá. Se tiver como, pode abrir a bolsa ali e pegar, sem problema. Bom. E aí ele lança o 12 Regras e ele começa a assumir esse papel de uma figura paterna para vários desses jovens. Tá. Basicamente, os jovens começam a olhar para ele como uma figura paterna. Aquele pai ausente que tem tão presente como um guia. Fala, cara, aqui tem um caminho para eu tentar viver uma... Ele começa a bombar nos canais de melhora pessoal, motivacional, as pessoas começam a compartilhar. Então tem uma vibe que é uma mistura, especialmente nessa fase inicial dele, é uma mistura de motivacional com diagnóstico psíquico, muito dessa coisa, sei lá, né, Beatriz Barbosa, né, que fez sucesso no Brasil falando psicopata, ele também começa a dar... Até porque boa parte dos estudos dele são sobre o mal e ele tem um background muito grande de experiência clínica, né? Sim. Assim, de consultório, né? Quando você lida com os bastidores da vida, os discursos começam a perder força, sabe? Porque existe uma diferença de palavra e sangue. Uma coisa é você falar qualquer ideia que você tenha. Outra coisa é a experiência da ideia na realidade. Nada é mais forte do que a experiência da realidade. A realidade se impõe por si só. Quando você começa a lidar como um psicólogo clínico com o bastidor da vida, meu filho, você pode fazer o discurso que for na minha frente. Se eu for intelectualmente honesto, o seu discurso não cola. Porque você diz uma coisa e eu acabei de falar com 2, 3 pessoas que estão com a vida desmoronando por seguir o que você disse que era a melhor coisa do mundo. Você vai fazer o quê? Você vai tentar me convencer como? Assim, de um lado eu tenho sua saliva, do outro lado eu tenho o sangue do pessoal. Você vê pessoas com esse discurso que elas mesmas não vivem a vida que pregam, né? Porque é impossível, cara. Veja, é muito complicado você lidar contra a realidade, sabe? Isso aqui é um ponto que eu acho que toda a trajetória de Jordan Peterson, inclusive pública, deixando muito claro que a realidade ela é algo contra o qual você não tem como lutar e se você tentar lutar, ela vai lhe destruir. Então, assim, a realidade é o seguinte, ou você se alia com ela ou você é destruído por ela. E a sanidade psíquica nada mais é do que um movimento de assentimento à realidade. E teu sentimento, tua emoção não tem nada a ver com a realidade, né? Não, a emoção ela faz parte da percepção do real. Essa separação também de razão e emoção é complicada, né? Porque senão você está falando de um homem que não existe. Porque o homem que existe, ele ao mesmo tempo ele intelige, mas ele intelige com o intelecto e com a emoção. A percepção não necessariamente tem a ver com a realidade. Você Sim, pode não. perceber aquilo, acreditar que aquilo é daquele jeito e a realidade é totalmente diferente. Exato. Tá todo mundo te fala, não, cara. Tanto que a sanidade é esse movimento. Então, se eu acho que o livro é um livro e não um jacaré, você pode dizer, não, seu pensamento está correto, você é um indivíduo saudável. Se eu vejo esse livro aqui e acho que ele vai me devorar, você vai dizer, cara, tem alguma coisa errada com você. Não, mas eu tenho certeza que ele vai me devorar. Exato. O que é que você percebe como errado? É a discrepância que existe entre o que você pensa que a coisa é e o que a coisa é de fato. Ou seja, todo movimento de sanidade humana e de estabilidade psíquica está em você assentir as coisas tais quais elas são. E aí você vê um problema dos discursos e da ideologia. Porque aí você bota uma barreira, né? Então tem a coisa tal qual ela é, você vai tentar buscar saber dela. Só que maior do que ela deve estar a ideia. Então vira aquela frase, você vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Você vai acreditar no que eu estou dizendo ou que nos seus olhos estão vendo? E aí todo movimento ideológico, sobretudo o movimento ideológico moderno, é uma tentativa de superação do real pela ideia. Entra naquela discussão que nós estávamos tendo anteriormente, né? E a ideia ela é muito sedutora porque dentro da sua cabeça a ideia é o que você quiser. Você não deve nada à realidade, entendeu? Você vira uma espécie de divindade, assim. Você recria o mundo à imagem e semelhança da sua escuridão interior. Verdade. Então é muito confortável, entendeu? Sim, muitos desses críticos, ele tem essa desconexão da realidade muito forte. Uma das coisas que ele aponta são pessoas querendo corrigir o mundo que não arrumaram a própria cama. E isso claramente é uma coisa que está acontecendo. Você vê jovens que não pagam boletos ainda querendo dizer como você deve fazer na sua vida. Se só pessoas que pagam boleto votassem nas eleições, não importa o valor do boleto, pode ser um boleto de R$2. Contanto que só pessoas que pagam boleto votem na eleição já daria uma diferença bastante grande. E aí as pessoas começam ele está muito preocupado com a ideologia, inclusive tem uma conexão entre ideologia e dificuldades psíquicas, que aparece muito forte. Até no último fórum que eu tive dele, teve uma palestra de um outro pesquisador americano chamado Jonathan Haidt,
porque ele mostrava a correlação entre ideologia e problemas psíquicos. E ele mostrava que muitas... hoje nos Estados Unidos tem um grupo que preocupava muito ele, especialmente mulheres jovens com baixíssima religião e alta ideologia progressista, especialmente essa ideologia mais woke, no nível mais hardcore, é a maior incidência de problemas psicológicos, né? Então, o Haidt, falando isso, ele sequer é um cara da direita, ele está falando isso, na verdade, simplesmente ele olhou os números e falou, olha gente, isso aqui é uma realidade. Um dos pontos também tem muito tema de desestruturação familiar, uma série de coisas associadas a isso. Então, o Jordan Peterson, sem dúvida, leva muito isso em consideração, né? E aí, ele passa por uma experiência muito forte, que é o câncer da esposa. Então, a Tammy Peterson, ele é muito próximo da esposa, e ela passa por um câncer, e o médico chega para ela e fala que não tem o que fazer, que ela vai falecer. E aí o Jordan Peterson, ele começa a tomar remédios para ansiedade. No caso, ele começa a tomar um ansiolítico. E ele tem, na tirada do remédio, uma reação adversa muito grande. Então é um remédio até de uso comum, só que a tira ele tem um efeito adverso muito esquisito e ele começa a ter uma série de problemas, né? Então ele vai alternando entre uma espécie de episódios depressivos, episódios... Até bem severos, inclusive. Bem severos. E aí ele vai se tratar, eles fazem um tratamento de choque ali com ele vai lá para o leste europeu e entra numas coisas loucas ali no leste europeu, tal, ele some praticamente. Então imagina, você tem uma figura extremamente notória que desaparece. O cara some do debate público, some de tudo e tá lá na Rússia, aparece de vez em quando uma imagem dele muito, muito exótica assim, tal. E a esposa dele, a Tammy, ela se cura do câncer de uma maneira, ou tem uma remissão do câncer de uma maneira... Curar não é o termo exatamente, mas uma remissão, né? De uma maneira muito curiosa. Ela atribui muito da melhora dela ao terço. Ela conhece um grupo de pessoas católicas próximas ali da Universidade de Toronto e ela tem essa amiga que reza o terço com ela. Fala assim, olha... não. E um detalhe muito curioso do Jordan Peterson. Ele não era uma pessoa religiosa, pelo contrário, uma pessoa afastada de qualquer crença religiosa. Mas claro, ele era muito fã de Nietzsche, não era hostil à religião, mas ele era uma pessoa que pensava muito sempre em termos de ciência evolutiva, Nietzsche, etc. Ele abre o capítulo aqui falando da questão da lagosta, né? E explicando um processo psicológico humano a partir da ciência evolutiva e de como a lagosta reage. Então, assim, uma pegada bem materialista. E que não necessariamente ele rejeita essa pesquisa, mas é curioso, sempre ele pensava do ponto de vista material. E aí a Tammy começa a rezar com essa amiga o terço e começa a remissão do câncer dela, uma coisa que não era esperada, que o médico fica extremamente surpreso. E aí aquilo impacta ele de uma maneira muito grande, né? E ajuda no processo de melhora dele brutalmente, porque a esposa puxa ele, inclusive ela tá indo com ele, o último tour que ele fez, passou pelo Brasil. Até o nome do tour era He Who Wrestles with God, né? Aquele que luta com Deus, né? Porque que faz referência, né? Inclusive ao trecho da Bíblia que há esse momento de luta com o anjo, né? Jacó luta com o anjo. Jacó lutando com o anjo e Jacó fica marcado, né? Ele fica manco, ele é marcado por essa luta, né? Ele fica ferido até o final da vida, né? Fica ferido até o final da vida, que é muito dessa experiência simbólica da nossa vida. Nós vivemos uma vida de conflito, nós não temos uma vida de paz, né? O Jordan Peterson, uma das coisas que ele enfatiza muito é o sofrimento, a necessidade de você passar pelo sofrimento. E aí ele começa a melhorar, então, com várias dificuldades. Por exemplo, ele conta num dos episódios que o dia dele está começando 10 da manhã. Porque até ele conseguir engatar no dia e tal, até ele conseguir se situar, começar a ser produtivo, já era 10 da manhã. Você imagina, o cara tá, sei lá, acordando às 7 da manhã e aí 3 horas para ele começar a engatar. Mas ele aparece, ele chora, muito grato, inclusive. A esposa foi nesse tour com ele, ela vai levando o terço nos lugares, uma coisa assim bem, bem chocante, muito fora. Eu até gravei um vídeo, é muito engraçado, né? Eu gravei um vídeo bem cedo quando o Jordan Peterson estava tendo essas crises, e eu gravei um vídeo chamado A Conversão de Jordan Peterson, meio interrogação. E aí na época até apareceu uma comunidade do Jordan Peterson para me xingar, falando, o Guilherme tá propagando aqui mentiras e tal, porque o cara é secular, não existe nenhuma possibilidade, os caras me mandaram até um texto, não existe a menor possibilidade do Jordan Peterson se converter. E aí eu falei, olha,
Eu acho que essa é uma das as afirmações mais ousadas que alguém pode fazer sobre outra pessoa. E aí eu falei, olha, por que eu discordo disso? Até falei pro pessoal da comunidade que me falou. Primeiro porque já na época, já tempos atrás, uma das maiores influências dele já era o Dostoiévski, Solzhenitsyn, esses grandes russos que lidavam com o sofrimento. Eu sou um grande fã dos dois também. Dostoiévski mesmo ajudou na minha conversão. Eu lembro que quando eu me convencer que Deus existia, um dos livros que eu estava lendo era Os Irmãos Karamazov, que é um dos livros favoritos dele. E tinha esse trecho, não é o mesmo trecho que chamou a atenção dele, mas na época que o Kolya era um menino socialista que está para morrer. E aí o Dmitri, que é um dos irmãos, ele joga um dinheiro e vaza, né? Fala, tá aqui, ó, resolvido. E aí, beleza, né? Jogou um dinheiro e foi embora, entendeu? E aí aparece o Alyosha e o Alyosha tá no pé da cama com ele. E aí o Kolya meio que pergunta assim, por que você tá fazendo aqui? E ele fala, olha, eu tô aqui porque eu acredito na imortalidade da sua alma, acredito que você tem uma alma. Eu lembro que aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei, caramba, será que eu tenho uma alma, né? Será que existe isso? Será que eu tenho uma alma? E Dostoiévski mesmo passou por uma conversão muito grande depois que ele foi preso. Dostoiévski daria para traçar várias semelhanças até sobre a vida de Dostoiévski e de Jordan Peterson. Dostoiévski foi injustamente preso, no caso, fizeram uma execução simulada dele, botaram um saco na cabeça dele, fingiram que iam matar ele. E na prisão a única coisa que ele tinha para ler era a Bíblia, né? E aí o Dostoiévski passa por essa transformação gigantesca na vida dele, de socialista revolucionário por uma fase nihilista de ódio contra toda a realidade, para depois conversão cristã. E o próprio Solzhenitsyn, o Gulag, ele tem um momento ali que ele encara o Gulag, como o Solzhenitsyn vai parar no Gulag, e ele tem uma experiência que ele fala que é quase sacramental no Gulag, que ele acha o grude do Gulag uma experiência divina. Ele fala, só de olhar o grude, que era uma coisa terrível, eu comecei a entender o que era estar em comunhão com Cristo, porque eu passava fome o tempo todo, e aí eu entendi a importância que aquela conexão acontecia, a importância de manter a serenidade do espírito quando as coisas ao seu redor estão todas destruídas, né? Então, claro, tanto na história do Dostoiévski quanto na história de Solzhenitsyn você vê a ideologia, mas você vê o espírito cristão como uma resposta a essa ideologia materialista que quer controlar todos os aspectos da vida humana. E não só, a manifestação do sofrimento como uma espécie de tesoura que rasga certos véus, assim você vê a realidade de maneira mais clara. Isso é muito, muito interessante. Inclusive, tem um corte bem famoso de Jordan Peterson dizendo assim que como é que você vive a vida bem? Você encontra a maior cruz que você consegue carregar, você carrega. Alguns atribuem a isso uma certa glamorização do sofrimento, né? Até isso é uma acusação muito comum contra o cristianismo, mas isso é tolice. Não é bem assim que funciona, porque veja, bora lá, Vilela, quais foram os episódios da tua vida que tu mais aprendeu assim, foi, porra, depois disso aqui eu virei mais gente do que eu era antes? Certamente não foram as viagens, não foi um dia de férias muito agradável, não foi nada disso. Muito provavelmente foram aquelas, inclusive as coisas que ninguém sabe. Ainda tem essa, né? Não é que foi um sofrimento público, foi aquele sofrimento escondido ali que ninguém sabe. Porque quando acontece sofrimento, acontece o seguinte, você começa a notar que você não detém o controle de certas coisas, que a realidade ela é de um modo que você não consegue alterar em certo sentido, que a sua vontade ela não é divina, né? Que você não é capaz de construir e alterar certas realidades e que você tem que se submeter e se transformar. É aquele lance, né? Quando eu não sou capaz de alterar a realidade, significa dizer que eu tenho a obrigação de me alterar diante da realidade. Quer dizer, tudo aquilo que eu não posso modificar foi construído para que eu me modifique. Essa é a consciência vital da maturidade, né? E isso só é dado pelo sofrimento. Porque as experiências de glória e de regozijo, elas dão a impressão de onipotência. Só a experiência do sofrimento que dá a impressão real de humildade. E a humildade é essa medida da realidade, e a humildade, inclusive, é uma medida de inteligência. Os verdadeiros inteligentes, eles tendem a ser mais humildes, né? As pessoas que realizaram alguma coisa, elas tendem a ser mais humildes. Então, não é o sofrimento pelo masoquismo, até pela vaidade de sofrer, né? A grande glória de Não, a questão não é essa, não. É que a experiência do sofrimento, ela revela muito de quem você de fato é e de como as coisas se dão. E da sua posição diante das coisas. A gente tem que... Inclusive falamos aqui no começo sobre geração Z e essa coisa toda. É que, suponhamos, há 3, 4 gerações atrás, a experiência do sofrimento como parte do processo de maturidade não era considerado um erro da natureza.
Assim, meu Deus, eu estou sofrendo, olha como o mundo é mau e injusto. Não, cara, era como as coisas são. Entendeu? E exatamente essa experiência de revolta contra a dureza necessária para crescer, contra o sofrimento do crescimento, essa revolta que estupidifica, essa revolta que causa ressentimento, causa mágoa. E assim, você fica magoado até o nível da burrice mesmo. De você fazer coisas completamente tolas. Quer dizer, é uma mágoa que leva à estupidificação. Isso realmente está acontecendo. O que a gente vê nas gerações mais jovens é um processo de imaturidade e de estupidificação causado, em grande medida, por essa aversão ao sofrimento necessário ao crescimento. E isso, pior ainda, está instalado quase que institucionalmente, né? Quase como uma atmosfera cultural. O que é um problema, porque você já nasce com a ideia de que se as coisas não ocorrerem tal qual você imagina que elas deveriam ocorrer, isso é uma ofensa pessoal. A pessoa se sente pessoalmente insultado pelo mundo não obedecer sua voz. Entendeu? Cara, isso é enlouquecedor. Assim, no aspecto clínico da palavra. Você fica louco, porque você perde a medida com o real, né? Boa parte do trabalho de Jordan Peterson é eliminar essa percepção do sofrimento como uma ofensa pessoal. Quer dizer, se você consegue, mesmo injustiçado, beleza, você foi injustiçado, não se ofender tanto com aquilo, você consegue vencer a injustiça. Olha, quem se sente muito... Eu sempre digo, fuja de uma pessoa que se sente muito ofendida. Sabe aquela pessoa que tem autopiedade? Sim. Que você termina de falar, ela termina de falar, você dá vontade de jogar uma bichinha dessa. Toma, meu filho, assim. Você fica com dó da pessoa. Essa é a mais perigosa que existe. Porque toda pessoa que se sente muito injustiçada, ela se sente no direito de fazer justiça. E aí lascou. Entendeu? Porque ela sempre vai passar. A vingança, ela sempre passa da conta, né? Então, o injustiçado é o que se sente injustiçado. O que se sente facilmente ofendido é um indivíduo absurdamente perigoso. A Fabi aqui, então. A Fabi é essa. Fabi se sente muito injustiçada. Total. Não é toda semana, não é? Toda semana. Principalmente no domingo à noite. Domingo à noite aí dispara pra todo mundo. Ninguém me ajuda! Fabi tem que ser monitorada, né? Senão... Mas veja, é exatamente essa percepção. Quando nós temos movimentos que falávamos aqui, nesses movimentos jovens, né, políticos, que às vezes terminam em destruições e tal, você olha para aquelas pessoas e todos os argumentos delas são de tipo ofensa pessoal. Elas se sentem pessoalmente insultadas por certas coisas, certas palavras, certas microagressões, etc, etc. Então você vê que é um negócio muito visceral. Né? Quer dizer, é uma espécie de... Como é que eu vou dizer isso? Você se torna quase que obrigado por lei a ser imaturo e ressentido. Cara, imagina o perigo que é isso. Uma civilização que tem a imaturidade e o ressentimento como norma de comportamento e como baliza legal. Aí aparece problema real mesmo e a pessoa não sabe como... O cara não sabe o que fazer, pô. Ele não sabe o que fazer. Né? Ele realmente não sabe como agir. E aí vem muita insegurança também, né? Eu acho que o que o Peterson mostra para nós, né? Primeiro que nós estamos padecendo da falta de intelectuais públicos que conseguissem ser ponderados e mudar o debate como um todo, né? É engraçado porque o Peterson começou a falar nessa volta dele, né? Quando a mulher dele passa por essa cura, ele volta, ele está chorando, inclusive fala de gratidão, de presença da família. Ele se torna mais ativo na política, especialmente em relação ao Canadá. É muito famosa a história dos protestos, né, de caminhões que teve no Canadá, que o governo canadense... então, os caminhoneiros foram protestar, foram para a rua, pararam várias ruas, e o governo canadense suspendeu as contas de banco das pessoas envolvidas. Sim. Então, o caminhoneiro falou, temos o direito de manifestação. O Justin Trudeau respondeu, beleza, eu tenho o direito de pegar todos os seus bens no banco e congelar a sua vida. Apenas mente, né? Como... E aí o Jordan Peterson, essas e outras, né... ele começou a ter uma hostilidade muito grande com o ministro Trudeau. O Trudeau é uma coisa... Eu vi um vídeo deplorável dele, né? Ele é praticamente... O Jordan Peterson tem essa frase que se você tem medo dos homens fortes, espera ter medo que os homens fracos são capazes. Eu vi esse vídeo bizarro do Trudeau uma vez, que era ele meio que lacrando em cima do Xi Jinping, né? E o Xi Jinping, assim... É um cara parrudo, né? Não sei quem já viu o Xi Jinping. O cara não muda de expressão. O cara é um cara genuinamente perigoso. Ele cresceu numa caverna. O cara, ele mantém a expressão facial. E cara, não tem nada que agrega, nada melhora no mundo você provocar um sujeito que lidera um país, com um dos maiores países do mundo, que é uma pessoa absolutamente duríssima, e que cresceu numa caverna, e você começa a lacrar, mas o ambiente, cadê o meio ambiente? Cara, e eu assisti naquela cena falando, olha,
Tem um líder no país ocidental querendo dar uma lacrada em cima de um chefe de Estado pelo vídeo, pelo like, entendeu? E isso pode literalmente prejudicar o globo, sabe? E aí, olhando esse nível de irresponsabilidade que ninguém segura nas próprias costas, o negócio, até o Peterson fala isso, fala, olha, a grande questão da cruz é o seguinte, todo mundo fala da diversidade, não sei o que e tal, mas quanto mais você se afasta do centro, mais você sai do centro de um círculo, mais opções tem no círculo. O círculo é maior, quanto mais você sai do centro. Só que quando você vai para a periferia do círculo, você vai diluindo as coisas que unem as pessoas até o ponto que você é uma minoria de uma pessoa só. Porque eu sou uma minoria disso, uma minoria daquilo. Quando você vai quebrando todas as coisas que te fazem uma minoria, chega um ponto que você é uma pessoa individual. Porque vão ter infinitas coisas que te tornam único. Então não tem nenhum tipo de unidade. E se você for para a direção oposta? Bom, se você for para a direção oposta, uma das coisas que vai acontecer é que o centro do círculo é para cima, ele não é chapado. E quando você começa a subir, você está subindo como se fosse uma montanha. Essa montanha, sair da margem e ir para o centro, é subir a montanha, que é sacrifício e é desafio. E aí no topo dessa montanha está a cruz, que é o ápice do sacrifício. Inclusive tem até um vídeo recente dele, estava até olhando... eu tinha feito o vídeo, a primeira vez que eu discuti a conversão de Jordan Peterson foi 4 anos, foi 2020. E aí depois tem um outro vídeo que eu falei chamado Conversão de Jordan Peterson 2021. Mas é engraçado porque... E agora, sei lá, tipo, semana passada ele estava falando, acho que foi a primeira vez que o cara perguntou para ele, não, mas o Cristo é Deus? Ele falou que sim. Sim. Aqui no livro ele faz Cristo como um tipo Deus. Né? Como um tipo Deus. Exatamente, aqui. Não. E recentemente perguntaram para ele, falou, não, você acredita que Cristo é Deus? Ele sim. Agora, o que é essa mudança? Bom, é porque para ele, quando você sobe no topo dessa montanha, tem a cruz, porque a cruz é o máximo sacrifício, é a entrega da vida, é a entrega de todas as gotas de sangue, você está sacrificando plenamente. Veja, nós não vivemos toda hora na cruz em sentido absoluto. Até nós não aguentaríamos o peso do sofrimento total. Então, muito do que é o cristianismo, na perspectiva dele, é você subir, você vai subir e vai descer. Mais ou menos como tem a escada de Jacó. Porque o que é essa escada de Jacó? Os anjos estão subindo e descendo. Né? Os anjos sobem e descem porque o Cristo se faz homem, porque Deus está no céu e na terra. Então os anjos, eles não louvam só em cima, eles louvam para baixo. Do mesmo modo, a evolução de uma pessoa, ela tem uma série de ascensões, mas ela tem a kenosis, né, que é você se rebaixar, não no sentido de piorar, mas para ajudar outra pessoa, para ajudar ela a subir essa jornada. Quando você olha essa escala de sacrifícios, naturalmente a vida humana vai se manifestar em hierarquias. Então, até uma escada, por definição, implica hierarquias. Você tem níveis. Então, uma das revoltas do homem moderno é a revolta contra todo tipo de hierarquia. Não pode ter Deus porque ele é uma hierarquia. Não pode ter pai porque ele é uma hierarquia. Não pode ter chefe porque ele é uma hierarquia. Não pode ter líder porque ele é uma hierarquia. Não pode ter rei porque ele é uma hierarquia. Todas as hierarquias, a visão progressista contemporânea toda hierarquia é malvada. Toda ela é desproporcional. E aí, perfeito. Ele já fala das hierarquias no nível biológico, porque na biologia tem hierarquias. Qual é a primeira regra dos regras para a vida? O Pedro falou muito bem. É andar o peito para frente, ombros para trás, postura. Quando você se coloca em postura, ele cita o caso das lagostas, é que a hierarquia das lagostas é dada pela postura. Até as pessoas... E aqui a postura é uma maneira de resolução de conflito também, né? Porque o pessoal é muito avesso a coisas mais duras, porque eles imaginam, em certo sentido, os mais ingênuos, né? Que isso vai gerar mais conflito, mas pelo contrário. Vocês querem já entrar então nas regras? Vamos colocar então aí a primeira regra aí, por favor. Coloca na tela, por favor. Kratos. Olha lá.